Bom, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos começar a nossa Masterclass sobre o mercado canabinoide e as novas carreiras na saúde, né? Então, a gente começou falando ontem sobre o que é o mercado canabinoide, né? A gente até falou um pouco sobre as oportunidades, né? Mas hoje a gente vai focar nisso, né? Então, vamos explorar quais são essas oportunidades, principalmente para os profissionais da saúde, tá bom? Que esse mercado está crescendo muito aqui no Brasil, né? E quem se posiciona agora entra na frente, tá? Então, isso é muito importante. Bom, vamos falar alguns números, né? Eu trouxe esses números ontem também. Então, vamos lá. Esses números, né, são atuais, tá? São recentes aí que a Kaya Mind trouxe, aí de 2025. Então, a gente tem aí nesse mercado alcançando quase R$ 1 bilhão esse ano, tá? Então, 971 milhões, que a gente teve aí um aumento de 30% de pacientes em relação ao ano passado. Então, esse ano a gente já tem aí 873 mil pacientes ativos, tá? Com 85% dos municípios alcançados. Então, a gente tem aí quase todos os municípios aí do Brasil já tem algum paciente em tratamento de cannabis, tá? E a gente vê aí também um crescimento anual de 14%. Tá? Então, é um dos setores mais promissores da saúde atualmente. A gente tem um crescimento a cada ano a que a gente observa nesse mercado, tanto na parte de faturamento, né, quanto na parte aí de mais pacientes ativos. Então, aumenta, né, a cada ano a demanda de pacientes, tá? Bom, em relação aos números do mundo, o que a gente tem, né? Lá nos Estados Unidos, a gente tem aí um mercado já bem consolidado de 33 bilhões de dólares, né? Então, bem grande. E a gente está hoje onde os Estados Unidos estavam há 10 anos atrás, né? Então, a gente está numa oportunidade de ouro aí de entrar nesse mercado agora, né? Está começando. A gente já tem muita coisa regulada, né? Então, ontem a gente conversou bastante sobre isso, né? Os profissionais que não entraram ainda, eles têm muito medo por conta da questão regulatória. Mas sim, o nosso mercado aqui no Brasil já é regulamentado, então ele já é um mercado legal, tá? No Canadá, a gente tem aí um número de 4,5 bilhões de dólares, já é um mercado bem maduro, né? Já tem várias regulamentações e legalizações, tipos diferentes de uso, né? Na Alemanha, a gente tem um mercado em expansão de 1,2 bilhões de dólares, onde a gente tinha só cannabis medicinal. Hoje em dia, a gente também tem aí um mercado recreativo entrando, né? Então, se expandiu ainda mais com a oportunidade de cultivo. E no Brasil, a gente está ainda no início, mas a gente já vê um crescimento exponencial, tá? E aí que entra aí tanto os gargalos quanto as oportunidades, não é mesmo? E o que a gente tem? Falta de prescritor, né? Então, se você é médico, tá cheio de paciente procurando, tá? Médicos e dentistas, que são os principais prescritores, tá? Em números, a gente tem aí que apenas 0,2% dos dentistas prescrevem. Então, a gente tem mais de 400 mil dentistas no Brasil e menos de 1% prescreve, 0,2%, né? Então, ainda é muito, muito pouco, né? E os dentistas podem prescrever, né, para patologias ali da sua área, como, por exemplo, bruxismo, DTM, né? E outras também, né? Já os médicos, a gente tem aí, tem crescido, tá? Esse número era de 0,5%, agora a gente já alcançou 1%, mas ainda é muito pouco, na verdade. E a gente tem uma demanda muito alta de pacientes. Então, todo mundo conhece alguém, né, que já faz uso ou que está tentando, que está procurando, mas não tem acesso, tá?
um dos motivos é a falta aí de prescritores também. A gente tinha aí um preconceito muito grande desses prescritores, né? Mas a verdade é que a maioria tem, na verdade, um receio, né? Falta de conhecimento técnico, insegurança regulatória, né? E a gente tem aí a questão da regulação, né? Que é confusa, né? Então a gente tinha aí até a própria Anvisa confusa em relação a isso, né? O que pode, o que não pode, o que vai ser feito, né? Mas ao longo dos anos a gente viu isso sendo regulamentado, isso sendo mais organizado. Então a gente já tem sim o caminho, né, para o produto, o que o produto deve seguir, tá? O que as empresas devem fazer, o que os profissionais devem seguir. Então, isso tudo já está bem desenhado, tá? Obviamente, isso se atualiza, tá? Então, a gente tem que ficar sempre de olho, acompanhar, porque a gente tem uma atualização constante em relação à cannabis medicinal, tá? Então, é isso que deixa as pessoas, assim, mais preocupadas. Mas quem está dentro do mercado está acompanhando, vai ver que não é tão difícil assim, tá? A principal regulação é a RDC 327 de 2019, que regula todo esse mercado, regula os produtos, regula a prescrição, tá? E ela foi feita em 2019 para ser de maneira temporária, tá? Ela foi feita para durar 5 anos e está aí até hoje. Então, a cada ano a gente tem aí a Anvisa dizendo, agora a gente vai revisar, agora a gente vai revisar, tá? E a gente espera aí ansiosamente essa revisão, né? Por quê? Porque nessa próxima revisão, a Anvisa já sinalizou que vai, por exemplo, liberar para as farmácias magistrais. Então, a gente vai ter aí a manipulação de produtos de cannabis, tá? Isso já é uma realidade hoje através de judicializações, né? Que é o quê? A farmácia vai lá no juiz, fala, eu quero manipular também os produtos de cannabis, né? Por quê? Porque na legislação, as farmácias magistrais têm o mesmo direito das farmácias comerciais. Então, se as farmácias comerciais podem vender produtos de cannabis, produtos derivados de cannabis, as farmácias de manipulação também têm direito. Só que como a 327 não incluiu essas farmácias, elas precisam fazer isso via judicial. E é isso que tem acontecido caso a caso, tá? Recentemente a gente teve uma rede de farmácia magistral grande, que tem praticamente no Brasil toda, que conseguiu aí essa autorização, né? Então, ampliando bastante aí o acesso nesse mercado, tá? E aí a gente entra não só com um maior acesso para os pacientes, mas também com maiores oportunidades para quem vai trabalhar nesse mercado. Afinal de contas, se tem farmácia de manipulação manipulando esses produtos, precisamos de profissionais ali dentro, né? Então aí entra principalmente os farmacêuticos, tá? A gente também tem a RDC 660 de 2022, tá? Que regulamenta a importação de produtos de cannabis medicinal. Esses produtos, né, a gente tem aí uma variedade muito grande, a gente tem mais de 400 empresas hoje no Brasil trabalhando via 660, tá? Como a gente chama, né? Via 660, que são aí os produtos via importação. A gente tem produtos vindo da Colômbia, do Uruguai, dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, né? De vários lugares. E todos os tipos de forma farmacêutica, formulação, nanoformulação, né? Tudo quanto é tipo, porque aqui no Brasil a gente só pode ter óleo, CBD, full espectro, a gente não pode ter quase nada ainda na farmácia. Mas, em compensação, na RDC 660, como ela não tem a limitação, entra tudo quanto é tipo de produto, tá? Até shampoo e produtos cosméticos acabam entrando também, tá? Bom, a gente tem aí outro desafio, né? Que é a questão dos pacientes desinformados, né? E a gente tem aí a necessidade de gerar educadores e consultores canábicos, tá? Alguém já ouviu falar de consultores canábicos?
é a nova oportunidade, né? Consultores canábicos, quem são eles? Bom, se antes a gente tinha só a figura do propagandista farmacêutico, agora a gente tem também a figura do consultor canábico. E a diferença é que o consultor canábico, além dele atuar, né, visitando o médico, fazendo aquela propaganda regular da farmácia, ele também atua direto com o paciente. Tá? Então, esse é o grande diferencial. Ele pode atuar só com o paciente ou só com o médico, ou ele pode atuar com os dois ao mesmo tempo. Tá? E aí, obviamente, vai ali uma linguagem diferente, né, para ser adaptado em relação ao paciente. Que o paciente precisa entender, né, se é para ele ou se não é, que tipo de produto, né? A gente tem uma variação muito, muito grande de produto. Produto de farmácia é uma coisa, produto de importação é outra, produto de associação é outra realidade, né? Então, a gente precisa de pessoas que expliquem tudo isso, né? E que a gente faça a ponte também, né? Entre as empresas, os profissionais prescritores e os pacientes, tá? E a gente também tem aí as empresas crescendo, né? Então, como eu falei, ó, mais de 400 empresas importadoras que buscam propagandistas e consultores, né? Elas querem chegar no paciente, só que para isso, como vocês sabem, a legislação proíbe a propaganda, né? Então é extremamente complicado, porque a gente está falando de um produto controlado. Então, embora você veja de vez em quando ali no Instagram, nas redes sociais, uma foto ou outra de produto, isso é proibido, porque a gente está falando de um produto controlado, né? Ele está lá listado na Portaria 344 de 98, a famosa Portaria 344, que regula todos os produtos controlados, tá? E por conta disso, muitas empresas, né, acabam fazendo errado e acabam levando multa, né, muitas vezes até tem problemas aí direto com a Anvisa e tudo mais. Vocês já devem ter visto, né, alguma notícia de a Anvisa retirou produtos de cannabis da empresa tal, né, por propaganda ilegal, enfim, irregularidades. É mais ou menos por aí. Então, todas essas empresas, né, além de precisar de consultores, propagandistas, para poder fazer essa ponte, para informar que o paciente conhecer o produto deles, o prescritor conhecer o produto deles, eles também precisam de pessoas que sejam ali com conhecimento técnico, né, para explicar e direcionar o que pode e o que não pode ser feito, tá? Para evitar todo esse prejuízo aí dessa cadeia, tá? Bom, e para isso a gente tem aí principalmente 3 perfis, tá? Lógico, tem várias e várias oportunidades, mas eu dividi aqui para ficar um pouco mais didático para vocês em 3 perfis profissionais. Quais são eles? O perfil clínico. O perfil clínico é aquele que vai lidar diretamente com o paciente. Então, seja aí você médico, farmacêutico, independente da sua profissão, lidar diretamente com o paciente. Então, se você tem esse perfil, né, de se dar bem, de se comunicar com o paciente e tudo mais, você pode atuar no perfil clínico, tá? E aí, no clínico, a gente tem a prescrição direta ou atendimento, acompanhamento do paciente, tá? Então, se você não for médico, você também pode atuar, tá? Porque a gente tem, por exemplo, aqui também os psicólogos, né? Eles também têm um perfil clínico ali de atendimento ao paciente para acompanhar, né, esse paciente que vai fazer aí o uso da cannabis medicinal, tá? Afinal de contas, aqui a gente tem um perfil um pouco diferente quando a gente fala de pacientes, né? Pacientes de cannabis medicinal, muitas vezes são pacientes crônicos, né? São pacientes ali que já tentaram outros medicamentos e não funcionou, né? Então, é um perfil diferenciado de paciente que precisa de um cuidado a mais, tá? Um outro grande perfil é o perfil regulatório técnico, tá? Aqui se encaixam principalmente os farmacêuticos, biomédicos, tá bom? Mas não é limitado. Aqui a gente tem o quê? Consultoria para as empresas, né? Então, lembra que eu falei em relação à empresa, a gente tem que registrar esse produto,
tem que dar suporte técnico em relação a esse produto, né? O compliance, então cuidar dessa regulação, do que esse marketing está fazendo, então dizer o que pode, o que não pode, qual a documentação que essa empresa precisa para funcionar, né? Na cannabis medicinal tem algumas coisas em específico, tá? Então precisa aí de pessoas especializadas nessa área. E o outro perfil é o comercial e educador, né? Então, no comercial, a gente tem a figura do propagandista, o consultor canábico, né? Que entra aqui também. Também pode ser aí uma consultoria técnica, né? Comercial, porque também existe essa parte. E a educação, né? A gente tem aí a educação médica. Então, lembra que eu falei que a gente só tem 1% dos médicos prescrevendo no país? Então, a gente ainda tem um trabalho bem longo para educar todos esses profissionais. Então, a gente precisa, sim, de pessoas para educar esses profissionais prescritores, tá? Então, as empresas também contratam para isso, ou você também pode empreender e trabalhar sozinho também, tá? Então, esses são os 3 principais perfis. Dentro deles tem várias possibilidades e, claro, você pode atuar com mais de um perfil simultaneamente, se você desejar, tá? Então, temos, por exemplo, aqui, se você for mais um perfil clínico, se você for médico, por exemplo, você atende seu paciente, né? Normal, mas você também pode trabalhar como speaker, né? Que é o que? Ser representante ali de uma marca. Então, você se associar a alguma marca, por exemplo, e educar outros profissionais. Então, você vai ser convidado ali, por exemplo, para dar palestras e cursos para os outros profissionais. Tá? Então, esse aí é uma das opções, tá? E, além disso, a gente também tem outra coisa bem interessante, que são os laudos judiciais, né? Vocês já ouviram falar? Bom, muitos pacientes não conseguem comprar o produto, não é mesmo? A gente não vê essa dificuldade. Então, o que acontece? Muitos deles vão buscar a via judicial. E aí, para isso, eles precisam justificar. E eles precisam isso através de laudos, tá? Vai ter um laudo do médico e precisa de um laudo, que pode ser um laudo de um outro profissional da saúde, né? Justificando ali por que esse paciente precisa desse produto, tá? Por que ele precisa e por que, se ele já tentou outra terapia, não resolveu, né? Então, precisa ter todo o histórico daquele paciente e precisa ter a justificativa técnica, tá? E precisa ter evidência científica ali, né? Afinal de contas, a gente tem que justificar conforme as evidências científicas. Então, basta você fazer um laudo comum, né? Que a maioria dos médicos está acostumado a fazer um laudo mais comum, mais simples ali do histórico do paciente. Mas para esses casos, né, você precisa fazer um laudo mais completo e indicar também as referências científicas que justificam a sua escolha, tá? Então, é bem mais complexo, tá? Bom, vamos a mais alguns exemplos aqui. Então, dentro do perfil clínico, né, a gente tem aí, por exemplo, o perfil aí do prescritor, a gente tem os médicos e dentistas, tá? Então, você pode atuar no consultório próprio, pode atuar com telemedicina, clínicas especializadas, os laudos da judicialização, né? E a gente tem os nichos de alta demanda, como a dor crônica, a epilepsia refratária, distúrbios do sono e a oncologia paliativa, tá? Esses são os principais. Outra coisa interessante é que o médico, né, pode ser de qualquer especialidade e ele pode atender além da formação dele, tá? Então, tudo bem se você é especialista, por exemplo, na parte de psiquiatria e quer atender somente nessa área, perfeito. Mas se você quiser atender pacientes com outras patologias também, não tem nenhum impeditivo em relação a isso, tá? Vai apenas da sua decisão em relação a isso, tá? A cannabis medicinal acaba expandindo o leque para a maioria desses profissionais e recebendo diversos tipos de pacientes diferentes,
Por quê? Porque a gente tem mais paciente do que médico prescrevendo, tá? Então, por conta dessa alta demanda, muitos desses médicos que hoje prescrevem cannabis medicinal acabam ampliando muito o leque de pacientes, tá? Então, tem aí todo tipo de paciente. Então, você vai definir, lógico, o que você quer fazer, que pacientes você quer atender, mas saiba que é uma grande oportunidade aí a expandir o leque aí para outras patologias, tá? Outros tipos de paciente. Bom, para farmacêuticos, tá? Não é limitado a, mas eu coloquei aqui especificamente para farmacêuticos, por quê? Farmacêuticos já tem aí um background, aí uma formação com a carga toda aí de RD6, né? Resoluções da Anvisa. Então, provavelmente você já tem um certo preparo para isso, tá? Para trabalhar aí na parte regulatória. Mas outros profissionais também podem atuar aqui, tá? Bom, consultoria regulatória. Então, você pode fazer, por exemplo, auxílio para autorização sanitária. A autorização sanitária é como se fosse o registro do produto, tá? É a primeira parte. Depois a gente tem o registro como medicamento, tá? Mas aí é necessário indicar estudos clínicos, tá? Que é outra parte interessante. Quem quiser se interessar aí pela parte de pesquisa, também é uma área em alta demanda, tá? Inclusive, todas essas 472 empresas importadoras, né, que estão com produtos aqui, se elas vão querer continuar com seus produtos, elas vão ter que, em breve, fazer a autorização sanitária e depois registrar como medicamento na Anvisa, porque esse é o caminho regulatório do Brasil, tá? Hoje a gente tem via 660, mas em breve, né, a gente tem aí a visão de que todos os produtos serão regulamentados e estarão aí disponíveis nas farmácias, e para isso eles precisam passar por esse processo, tá? Registro de produto, né? A documentação Anvisa completa. Então, é um serviço muito técnico que você demanda se você saber exatamente como funcionam as legislações, né? Algo bem específico, e você pode dar aí uma consultoria contínua, tá? Então, você pode trabalhar tanto pontualmente, né, para ajudar a registrar determinado produto, quanto registrar ali a empresa, né, tirar as AFs, ou mesmo dar um suporte contínuo ali para que elas se mantenham dentro das normas da Anvisa, tá? Além disso, tem as associações também, que também precisam desse suporte, tá? Embora as associações sejam um mercado não regulado, elas tentam o máximo possível trabalhar dentro das normas da Anvisa, tá? E para todos os profissionais, a gente tem o perfil comercial, que é o perfil aí que mais cresce, tá? Porque a gente tem aí todas as empresas, né? No perfil comercial, a gente tem todas as empresas precisando de vocês, inclusive também, né, nas farmácias e drogarias, porque a gente tem algo especializado, tá? Então, representante de empresas, educador médico, consultor técnico, facilitador indústria médico, tá? Então, a gente tem todas essas empresas importadoras procurando indústria farmacêutica, tá? A gente já tem as indústrias farmacêuticas aqui no Brasil com linha de cannabis medicinal, tá? Então, por isso que a gente tem aí produtos na farmácia e a gente tem muitos outros já na fila ali da Anvisa para regularizar seus produtos e também entrar aí com seus produtos, tá? Então, em breve a gente vai ter ainda uma expansão ainda maior e muito provavelmente a gente vai ter quase todas as empresas, as indústrias farmacêuticas aqui do Brasil, também com a linha de cannabis medicinal, que vão precisar de um profissional que entenda do assunto, tá? As plataformas de telemedicina, então a gente tem, além das plataformas normais, comuns, existem plataformas específicas de cannabis medicinal, tá? E as distribuidoras farmacêuticas também, tá? Então tem
Esse mercado, né, além de você poder atuar no mercado normal, no mercado comum farmacêutico que já existe, né, tem aí um nicho específico da cannabis medicinal, desse mercado canabinoide, que é específico, né? Então tem lá um site de telemedicina só de cannabis medicinal, né? Tem um serviço de educação só de cannabis medicinal, né? Então tem vários canais assim, né? Vocês devem conhecer alguns, tá? Aqui eu botei só alguns exemplos aí de valores, tá? Para ilustrar, para que vocês tenham uma ideia, tá? Se ganha bastante também em relação à comissão, né? Quem trabalha com o comercial, então sempre tem as comissões, tá bom? Alguns cenários, então a gente tem aí o consultor canábico, por exemplo, então ele vai ter aí seus pacientes, muitas vezes ele trabalha aí com um conjunto, parceria com alguma empresa, né, para poder indicar esse produto. Ele pode trabalhar só com uma, ser ali exclusivo, ou ele pode trabalhar com várias, né? E aí ele adequa à realidade do paciente dele. Cada paciente vai precisar de um determinado produto diferente, vai ter condição de acessar um produto diferente, tá? Então precisa ter esse olhar cuidadoso também em relação ao paciente para poder escolher, tá? Não é só para ganhar dinheiro, não. Também é para ajudar o paciente. Então, é necessário, né, ter esse olhar cuidadoso e direcionar para aquilo que funciona, tá? Isso também vale para os prescritores, né? Também ter esse cuidado em relação ao paciente, porque o melhor produto é aquele que o paciente pode comprar, né? Então não adianta a gente querer empurrar o mais caro, porque vai ganhar uma comissão maior, se aquele paciente não vai conseguir dar continuidade no tratamento, tá? E especialista em laudos, né, que eu comentei com vocês. Aqui em laudos, gente, tem várias maneiras de trabalhar com isso. Vocês podem se associar a alguma empresa, vocês podem se associar à associação, né, que tem bastante. Tem associações específicas que fazem esses peticionamentos aí de judicialização junto com os pacientes, tá? Geralmente elas fazem de forma voluntária para os pacientes muitas vezes não pagam nada, né? Mas aí as associações ou as empresas pagam por esses laudos, tá? E outra maneira é trabalhar em conjunto com os prescritores, tá? Porque muitas vezes os prescritores não têm tempo suficiente para produzir um laudo e tudo mais, e precisa ali de uma pessoa para ajudar em relação a essas demandas, tá? Temos aí também o papel do educador digital, onde você pode ter um curso online, por exemplo, uma mentoria, ou você pode trabalhar diretamente com uma dessas empresas que precisa, tá? Todas essas empresas precisam de alguém para fazer a educação, seja a educação médica, a educação do paciente, tá? E não existe um caminho só. Existem vários caminhos, tá? Então, vocês não precisam ficar presos a uma única coisa, tá bom? E não existe aí o time perfeito, né? Existe decisão, tá? Então, se você esperou até agora, né, nesse mercado que já está acontecendo aí, a gente começou, né, a movimentação lá em 2015, aí fomos avançando aos poucos, a legislação veio, a regulamentação oficial veio em 2019, desde então o mercado só cresce, tá? Daqui a um ano, você pode estar exatamente onde está hoje, ou você pode estar faturando aí 30, 50, 80 mil por mês, né? E a diferença é a decisão que você vai tomar hoje, tá? Então, você pode decidir aí se você vai transformar sua carreira ou se você vai continuar onde está, tá? Então, o mercado da cannabis medicinal te permite expandir a atuação que você tem hoje ou ainda trazer uma nova carreira completamente diferente, tá? E, como vocês viram, vocês não precisam escolher uma única coisa. Vocês conseguem atuar em algumas frentes ao mesmo tempo,
tá? E bom, por que que agora é o momento, né? A gente tem aí a virada de ano agora, a gente está em dezembro, em dezembro a gente sempre faz aqueles planejamentos. Em janeiro eu vou começar, vou fazer diferente, vou fazer aquela pós, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tá? Então, vamos planejar agora o recomeço, né? O que a gente vai fazer diferente. A gente tem tanto paciente buscando novos tratamentos, então tem uma demanda muito grande. A gente precisa atender esses pacientes, tá? Tem muita empresa contratando, então a gente tem aí vagas abertas, tá? Principalmente no começo de ano. Então a gente tem aí a renovação, tá? E, claro, quem se posiciona agora vai entrar na frente, né? Antes desse mercado saturar. Então, a gente precisa de especialistas agora, precisa de pessoas que prescrevam, pessoas que façam aí acontecer em relação ao produto, né? Seja na parte de registro, seja na parte de controle de qualidade, seja até na parte de cultivo, que isso é uma frente que já existe hoje através das associações e que já está em discussão para ser regulamentado aqui também. Esse ano foi bastante conversa em relação a isso, e ano que vem a gente tem aí mais uma oportunidade em relação a isso, tá? Então, como eu comentei, a gente vai ter aí uma expansão bem grande agora em 2026. Provavelmente a gente vai ter a atualização da RDC 327, que vai liberar de vez as farmácias magistrais. Provavelmente a gente vai ter também novas formas farmacêuticas, então a gente vai ter mais do que óleo aqui no Brasil, vai ter outros produtos também, e é aí que a gente precisa mesmo de gente que entenda, tá? Que trabalhe em relação a isso. Então, a gente vai precisar de gente para produzir o produto, para controlar o produto, tá? Para registrar, para educar, tá? Então, precisamos de todos vocês, tá bom? Bom, e como eu disse para vocês, hoje a gente abre finalmente as vagas da nossa mentoria Cannabis em Evidência, tá? E a única do mercado que tem aí a dupla certificação, que é a certificação em medicina endocannabinoide e do mercado canabinoide, né? Então você vai, mesmo que você não saiba nada, você vai aprender aí a base científica, né, os fundamentos, os protocolos, né? Toda a parte regulatória, tá bom? E também do mercado canabinoide, né? Porque aqui a gente fala das oportunidades reais, tá? Que quase não existe nada nesse mercado aí ao dia de pessoas ensinando sobre esse mercado, tá? E aqui vocês têm os dois, tá? Tanto entender todos os fundamentos, a farmacologia, a gente também fala de produto, né? Fala de todos os produtos disponíveis, as empresas, né? Coisas que a gente não consegue falar aqui no ambiente aberto, né? Mas no ambiente fechado a gente consegue detalhar, tá bom? E a gente tem aí também posicionamento estratégico, networking com as empresas, para vocês se posicionarem nesse mercado, tá? Então a gente tem um programa contínuo, a gente tem aulas gravadas e alguns encontros ao vivo, tá? Então eu faço aula ao vivo, gravo e subo para a plataforma para vocês também. Então não tem problema caso você não consiga assistir, vai ficar sempre disponível para você depois, tá? E o que mais que a gente tem? Então, a gente falou da dupla certificação, a gente tem aí também a Masterclass de evidências que eu estou trazendo para vocês, né? O que é isso? Evidências científicas, né? Então, muito provavelmente, se você já fez algum curso, talvez você tenha recebido até biblioteca de artigo científico. Mas o que adianta se você não sabe ler sobre o científico, interpretar a literatura, né? Então, você vai aprender isso para poder fundamentar suas prescrições, para você usar, se você se tornar, por exemplo, um educador, tá? Então, vai ser extremamente importante para que você embase tudo isso em ciência, né? Não a gente ficar repetindo apenas o que os outros dizem, né? Mas aprender a utilizar e buscar essa literatura, né? Então, como buscar essa literatura e como interpretar, tá? Entender se é válida, se não é, tá bom? Então, para trazer independência para vocês.
e uma jornada personalizada. Então, independente aí da sua profissão, a gente vai primeiro fazer o diagnóstico para entender qual que é o seu perfil, se é mais clínico, se é consultório, se é mais o comercial, tá? E a partir daí, desenhar seu objetivo para em 90 dias você ter essa transformação, tá? Tem modelos prontos, né? Por exemplo, de TCLE, né? Que é muito importante que todos tenham, tá? Então, a gente tem um suporte contínuo, você vai ter um feedback personalizado, a gente tem aulas mensais, aulas ao vivo e as atualizações regulatórias. Então, tudo que acontecer nesse mercado você vai saber, tá? E é bem tranquilo, bem no seu ritmo, como eu falei, todas as aulas são online, tá? Resolvendo aí principalmente essas 3 dores, né? Que muitos de vocês apontaram que tem. Então, falta de conhecimento técnico. Se você ainda não tem, você vai aprender, tá? Com a base científica completa. Se por acaso você já sabe, já fez algum curso, né? Mas ainda tem insegurança regulatória, a gente vai resolver isso também, tá? Eu sou especialista nessa área de regulação, né, de assuntos regulatórios na indústria farmacêutica, e vou te mostrar como funciona, tá? E se você não sabia onde estavam as oportunidades, agora você já sabe, né? E lá dentro a gente tem ali o posicionamento, as estratégias, a gente manda as vagas reais, né? E a gente vai falar diretamente de produto, de empresa, para que você não tenha dúvidas, né? De onde atuar, tá bom? Bom, e claro, né? A gente tem aí uma promessa realista, tá? Em relação a isso. Então, a gente tem clareza científica para oferecer o domínio da farmacologia, para você ter segurança para prescrever, segurança para orientar o paciente, tá? A segurança regulatória para você prescrever dentro da lei, documentar corretamente, orientar os outros profissionais, orientar as empresas de uma forma adequada, né? Qual a legislação que eles devem seguir, tá? Qual o checklist de documentos, o posicionamento estratégico, né? Então, você vai definir o seu nicho, vai construir a autoridade, né? E vai saber como que os pacientes vão te encontrar ou como as empresas vão te encontrar, tá? Porque muitas vezes você já atua com cannabis medicinal, já prescreve, mas você não sabe como se posicionar, como que os pacientes vão chegar até você, como você vai chegar nas empresas, tá? Então, esse posicionamento estratégico para resolver esses problemas. Uma atuação sustentável, né? Para a gente fazer uma carreira sólida e ética, né? Tudo baseado aí em evidência científica e na legislação real, tá? E não prometemos aí um enriquecimento rápido, tá? Infelizmente não posso prometer isso, mas a gente promete um caminho certo para construir uma carreira sólida no setor mais promissor da saúde, tá? Bom, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, tá? A gente continua conversando lá pelo nosso grupo, tá? Então, se você ainda não está no grupo, entra no grupo, tá? O nosso grupo gratuito lá, o Clube Cannabis em Evidência, tá? Onde a gente sempre manda coisas bem relevantes, tá bom?